E aí, galerinha, como estamos? Tudo bem com vocês? Bom, sou o professor Wildner e vim aqui falar um pouco para vocês sobre polinômios. A nossa aula de hoje está destinada aos alunos do 8º ano do ensino fundamental e também para o EJA, a 4ª fase. Então vamos lá ver um pouco como a gente vai trabalhar o conceito de polinômios. Queria agradecer aqui o núcleo de matemática, coordenador Edson Júnior, os professores Jucicleide, Rudy, Wilson, Josirene e Roselma, juntamente com a Secretaria de Educação e Tecnologia da cidade de Belo Jardim. Então vamos lá. Polinômios são expressões algébricas formadas por números, que são os coeficientes, e letras, que vêm ser a parte literal. As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos para essa expressão. Então vamos lá, ó. Esse exemplo que eu tenho aí, 3x a terceira, y ao quadrado e z. Para um polinômio, a gente tem a seguinte situação. Esse número aqui, ó, que está à frente de todas essas minhas letras, eu estou chamando ele de coeficiente. Coeficiente. Os números que estão acima das minhas letras, a gente chama eles de expoentes. E as minhas letras aqui, a gente tem as partes literais. Essas letras elas podem assumir diversos valores, certinho? Então, um polinômio ele pode ser classificado de várias maneiras. A primeira maneira que a gente tem aí é quando eu tenho apenas um termo, que a gente vai estar chamando aí de monômio. Ele possui coeficiente e apenas uma parte literal. No nosso exemplo daí, eu tenho menos 8x a terceira vezes y. O menos 8 aí é o valor desse meu coeficiente, é o meu valor, é o meu número. X a terceira vezes o y é a minha parte literal. Então veja que aí eu tenho apenas um termo. Chamo de binômio aquele meu polinômio que tem dois monômios, ou seja, eu tenho dois termos aí diferentes. No nosso exemplo, eu tenho x ao quadrado vezes y mais 5x vezes o w. Então, se a gente observa aí, eu tenho dois termos diferentes. Sempre que eu tenho essa situação, eu tenho o que a gente chama de binômio. Temos outra classificação, que é o trinômio. É todo polinômio que possui três monômios. No nosso exemplo aí eu tenho menos x mais 1 e menos x mais y menos 3w. A gente tem aí três termos diferentes. Para essa situação, eu classifico ele como um trinômio. Três monômios diferentes, três termos diferentes. E quando passa disso, 4, 5, 6, 7, 8 termos diferentes, ou seja, uma infinidade de monômios, eu tenho uma expressão geral e a partir daí eu posso classificar como polinômios. Certinho? Então a gente tem essas classificações para os polinômios: monômio, binômio, trinômio e polinômio. Ela está dependendo aí da quantidade de termos diferentes, de partes literais que eu tenho aí desse meu polinômio. Então, na nossa expressão geral, eu tenho que n ele vai representar um número inteiro positivo ou nulo, x ela vai ser minha variável, vai depender ali da minha parte literal, e o a vai ser os meus coeficientes, esses números que acompanham a minha parte literal, podendo ele ser positivo ou negativo. Então, termo geral aí da minha
função do polinômio. E a gente vai aplicar isso direitinho para ver como é que isso aparece para a gente. Vamos lá? Então, nesse meu exemplo que eu tenho aí, eu tenho 4 termos. Tenho 4x elevado à terceira. O valor que está na frente desse x à terceira é o meu coeficiente e a parte literal dele aí é x à terceira. No meu outro monômio, x elevado ao quadrado. A parte literal, x, um expoente 2 aí, e o seu coeficiente para esse monômio, quando não aparece nada, a gente sabe que na frente desse x tem o número 1. Então, o coeficiente para esse meu monômio aí de x ao quadrado é 1. É o número que vem na frente da parte literal. Menos x, ou seja, o expoente é 1, o seu coeficiente é menos 1. E tem o meu termo independente aí, 6, que não vai com nenhuma incógnita próxima a ele. Então, tenho mais um tipo de polinômio aí a ser estudado. A gente vai trabalhar agora com o conceito de grau de um polinômio. Os polinômios são chamados conforme o seu grau. Para identificar o seu grau, basta observar o grau do maior monômio. Esse será o grau do polinômio. Então, a gente tem aí alguns exemplos. Na letra A, a gente tem x elevado a 7, 4x elevado à quinta, mais x mais 3. E pede para a gente identificar o grau desse meu polinômio. Vamos ver como é que a gente faz isso? Então, o grau desse meu polinômio ele vai depender do meu monômio de maior expoente. Se a gente observar aqui, ó, eu tenho a minha parte literal para esse meu monômio, o expoente aqui é 7. Para esse meu monômio daqui, ó, 4x elevado à quinta, o meu expoente é 5. Para esse daqui, o expoente, quando não aparece, a gente sabe que é 1. E o meu termo independente não vai estar indicando nada em relação ao meu grau. Então, veja o seguinte. Se aqui o meu maior expoente aqui é 7, significa dizer que esse meu polinômio tem grau 7. O grau de um polinômio vai ser determinado por aquele monômio cujo o expoente é maior. Para essa minha situação aqui, eu tenho que o maior expoente vai ser o 7. Vamos ver lá a letra B. Na letra B, a gente tem 2x à terceira menos 3x à quarta mais 6x mais x elevado à sexta menos 1. Para determinar o grau aqui desse meu monômio, é simples, ó. É só observar o expoente que eu tenho aqui. Se eu tenho no meu primeiro monômio x elevado à terceira, o expoente 3, x à quarta, expoente 4 e x à sexta, expoente 6. Eu vou pegar aquele meu expoente maior, que é o 6. Então, esse meu polinômio tem um grau 6. Certo? Então, um polinômio, o grau dele vai depender do meu expoente. Agora, aqui a gente tem uma situação diferente, ó. Na letra C, eu tenho 2x à terceira vezes y mais 3x à quarta, que multiplica y ao quadrado vezes z, menos 5x elevado à quinta. Certinho? Então, vamos lá. Para identificar o grau agora desse meu polinômio, veja que aqui eu tinha só uma letra em cada monômio. Nesses meus monômios aqui eu tenho mais de uma letra, então minha parte literal aqui está um pouco diferente. Quando eu tenho essa situação, mais de uma letra no meu monômio, eu vou estar somando
os meus expoentes para determinar o meu grau. Então veja, 2x à terceira vezes x à primeira. Ó. Quando não aparece nada, é 1. Então o grau desse meu monômio vai ser o quê? Os expoentes. A soma deles, 3 mais 1, 4. Para o próximo caso, x à quarta, y ao quadrado, z, não aparece nada, z à primeira. Então, esse meu monômio aqui, ó, tem um grau de quanto? 2 mais 4, 6. 6 mais 1, 7. E o meu último monômio aqui, ó, eu tenho x à quinta. Então, o grau desse meu monômio é 5. Mas, para determinar o grau do meu polinômio, a gente sabe que eu vou pegar o monômio de maior grau, que no caso vai ser esse aqui do meio. Então, esse meu monômio aqui tem também grau 7. Viu como é fácil? É só identificar aquele meu monômio que tem o maior expoente. Quando esse monômio tem mais de uma letra, eu somo os expoentes dele e vou determinar esse meu grau. Certinho? Vamos lá? A gente vai ver agora o conceito de polinômio completo e polinômio incompleto. Quando é que eu vou ter essas duas situações? Na minha letra A, eu tenho o seguinte: x elevado à terceira mais 2x elevado ao quadrado mais x menos 5. E na minha letra B, eu tenho 2x elevado à quarta mais x mais 3. Então, um polinômio ele vai ser completo quando acontecer a seguinte situação. Todos os meus monômios vão ter que ter graus decrescentes. Como assim, professor? Observe aqui. Esse meu primeiro monômio, o grau dele vale quanto? Expoente 3. O grau dele vai ser 3. O meu segundo monômio, o expoente é 2. O grau dele é 2. O meu próximo monômio, que tem parte literal, não vem nada na frente do x, a gente sabe que é 1. Veja que eu estou aqui ó, no processo decrescente, bacaninha, bonitinho. 3, 2, 1. Então, esse meu polinômio aqui, ele vai ser completo. Já na minha letra B, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho 2x à quarta mais x mais 3. Então, se a gente observa aqui, ó, o grau desse meu polinômio, desse meu monômio, é 4. O desse daqui, ó, é 1. O que é que faltaria aqui para esse ser um polinômio completo? Já que aqui eu não tenho uma ordem decrescente na sequência de 4 e o outro 1. Eu precisaria ter um termo aqui, x elevado à terceira, e outro termo com a parte literal elevado ao quadrado. Para a gente ter o quê? Para a gente ter uma sequência decrescente. 4, 3, 2, 1. Isso tornaria esse meu exemplo aí um polinômio completo. Mas, como nossa letrinha aqui bonitinha só tem esses três termos aqui, ó, onde um é um termo independente e os outros dois têm grau 4 e grau 1, esse daqui vai ser um polinômio incompleto. Certinho? Então, veja só. Vamos praticar. A gente vai ver aí esses monômios e a gente identificar qual são os seus coeficientes, a sua parte literal e também o seu grau. Então, para esse meu primeiro aí, ó, vou construir a tabela aqui para vocês.
4x ao quadrado y, temos menos 3ab ao quadrado, 2h ao quadrado vezes z à quinta. O próximo, 23m ao quadrado, n à terceira, y. E o último, a ao quadrado, b à terceira vezes c. Então, veja o seguinte. Para a gente encontrar aqui coeficiente, parte literal e grau. O coeficiente, ó, desse daqui vai ser o quê? É o número que está multiplicando essa minha parte literal. Para esse meu primeiro termo daqui, ó, o meu coeficiente vai ser... O que é que está multiplicando a minha parte literal? A gente viu aqui que é o número 4. Então, esse vai ser o meu coeficiente. Qual vai ser a minha parte literal? É toda a parte das minhas variáveis, junto com meus expoentes, x ao quadrado y. E o grau, lembre-se, o grau de um monômio ele vai ser determinado pela soma dos expoentes de suas variáveis. 2 e 1, quando não tem aqui, 2 mais 1, grau 3. Então, aqui é o grau. Aqui vai ser para a gente a minha parte literal. Fazendo isso para o próximo exemplo. Menos 3a, b à quarta. Menos 3, ó, lembre-se que eu tenho que levar esse sinal junto. Menos 3 é minha parte, é o meu coeficiente. A, b à quarta é minha parte literal, que é aquilo que eu levo das minhas incógnitas, das minhas variáveis. E o grau é a soma dos expoentes. No A não aparece nada, mas a gente sabe que é 1. 1 mais 4, grau 5. Próximo. 2h ao quadrado, z à quinta. Coeficiente, o número que multiplica toda a parte literal. A parte literal é minhas variáveis, h ao quadrado, z à quinta. E o meu grau é a soma dos expoentes da minha parte literal. 2 mais 5, grau 7. O próximo, 23m quadrado, n à terceira, y. 23 é o número que multiplica logo o coeficiente. A parte das minhas variáveis, m quadrado, n à terceira e y, é a minha parte literal. E o grau é a soma de todos os meus expoentes. 2 mais 3, 1 não aparece, mas a gente sabe que ele está aqui escondidinho. Então, isso vai ser de grau 6. E, por fim, para a gente terminar a nossa prática dos monômios, identificando coeficiente, parte literal e também o grau deles, a ao quadrado, b à terceira e c. Veja que não aparece nenhum número multiplicando aqui na frente. Mas a gente sabe que toda vez que não aparece nenhum número na frente de uma variável, esse número está escondidinho, esse número é 1. Então, coeficiente aqui é 1, parte literal a quadrado b ao cubo c, e o meu grau vai ser 2 mais 3, 5, e o 1 que está escondidinho aqui, 5 mais 1, grau 6. Então, essa minha tabelinha aí bonitinha, ela se resume em coeficiente, parte literal e grau desses meus 5 monômios aí bonitinho para a gente estar trabalhando, identificando cada parte desses meus monômios. Tranquilo? Agora, galerinha, a gente vai estar trabalhando com o valor numérico de um polinômio. O que vem a ser esse valor numérico de um polinômio? Dado um polinômio px, temos que o valor numérico é tal que x igual a A é um valor que se obtém substituindo x por A, onde A pertence ao conjunto dos números reais.
Professor, que complicação é essa? Vamos lá, ó. Isso é bem tranquilo. A gente tem aí o meu polinômio px é igual a x ao quadrado mais 3x menos 2 para x igual a 3. Essa nomenclatura todinha quis dizer o seguinte: se eu tenho um determinado polinômio aqui e eu tenho um valor correspondente às minhas variáveis, eu posso pegar esse valor de cada variável e substituir aqui nos seus respectivos lugares. Para esse meu polinômio, eu tenho apenas a variável x. E aqui eu estou dizendo a vocês que x vale 3. Então, o que é que a gente deve fazer? Todo o local desse meu polinômio que tiver a incógnita x, a minha variável x, eu vou estar substituindo por 3. Bem tranquilo. Ó, x ao quadrado, x vale 3, então vai ficar 3 ao quadrado, mais 3 que multiplica, ó, substituir o valor de x aqui, vou substituir o valor de x aqui também, vezes 3, menos 2. Como aqui não tem x, é só deixar ele do jeito que está, operar matematicamente e resolver esse meu primeiro polinômio aqui, esse meu exemplozinho bacaninha para a gente. Então, 3 ao quadrado. Toda vez que eu pego um número e elevo ao quadrado, eu estou querendo multiplicar ele vezes ele. Então, 3 vezes 3, 9. Mais, passando para cá, para esse próximo termo, 3 vezes 3 também vai ser 9, menos 2. Então, esse meu polinômio de variável x valendo 3, eu tenho 9 mais 9, 18. 18 menos 2, 16. Então, o valor numérico para essa minha expressão, para esse meu polinômio aqui, é 16. Sempre que eu peço para você o valor numérico de um polinômio, eu vou estar dando a você o valor dessas variáveis. É só substituir e depois operar de forma matemática esses meus polinômios, certo? Importante é sempre resolver primeiro na ordem expoente, depois multiplicação ou divisão, por fim, soma e subtração. Beleza? Esse exemplozinho simples, a gente vai, depois dar uma dificultadazinha, aumentar o nível. Próximo exemplo me diz assim, ó. Ele me dá um polinômio px de x à terceira menos x ao quadrado mais 1. E pede para calcular quando o valor de x for 2 e também para quando o valor de x valer 1. Então, qual é a ideia para a gente aqui, pessoal? A ideia é bem simples. Na letra A, eu vou pegar todo esse meu polinômio e onde tem x, vou substituir por 2. E onde tem x, na letra B, eu vou estar substituindo por 1. Vamos lá? Veja só. Vou pegar esse meu polinômio e vou repetir ele aqui bonitinho, ó. X à terceira menos x ao quadrado mais 1. Onde tem x, vou substituir por 2. Então, vai ficar 2 à terceira menos 2. Ó, só fiz substituir. Ao quadrado mais 1. Já que não tem x ali, só faço repetir. Então, meu polinômio tem valor numérico que 2 à terceira. Lembre-se, pegar um número e elevar ele à terceira é fazer 2 vezes 2 vezes 2. É multiplicar ele vezes ele mesmo 3 vezes. Então, ó, 2 vezes 2, 4.
4 vezes 2, isso vale 8. Menos 2 ao quadrado. É a mesma coisa que fazer 2 vezes 2. Multiplicar por ele mesmo 2 vezes. 2 vezes 2, a gente sabe que é 4. Mais 1. E agora eu vou encontrar o valor numérico para esse meu polinômio. 8 menos 4 vai ser 4, mais 1, 5. Então, quando x vale 2, esse meu polinômio vale 5. Vou fazer a mesma coisa aqui, para esse polinômio quando o valor de x for igual a 1. Então, meu polinômio vai ser igual, substituindo x por 1, 1 à terceira menos 1 ao quadrado mais 1. Polinômio vai ser igual 1 à terceira. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 de novo também vai ser 1. Menos 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 vai ser 1. E repete esse meu último termo. Tranquilo? Vamos lá. 1 menos 1 é 0. 0 mais 1. Então, esse meu polinômio vai ser 0 mais 1 é 1. Observe aqui, o mesmo polinômio para valores diferentes de x, eu tenho o quê? Valores diferentes, valores numéricos diferentes para esse meu polinômio. Por isso que essa minha parte literal a gente chama essas letras de variáveis. Elas podem assumir alguns valores. Tranquilo? Agora a gente vai trabalhar com as raízes de um polinômio. São valores que, substituídos nas variáveis, zeram esse meu polinômio. Então, o que são raízes? Eu vou pegar esse meu polinômio, vou substituir aí cada valor da incógnita, e se isso for igual a 0, significa dizer que esse valor que eu estou lhe dando é raiz desse meu polinômio. Certo? Então, o grau do meu polinômio ele vai estar determinando a quantidade de raízes que eu tenho. Se ele é um polinômio de grau 3, ele tem 3 valores que zeram esse polinômio. Se for de grau 2, ele tem 2 valores que zeram esse polinômio. E se for de grau 1, ele vai ter um valor que zera esse meu polinômio. Então, para essa minha letra A aí, eu tenho que o polinômio px é igual a 3x menos 6. E quer saber se 2 é raiz. Como é que eu vou fazer isso, professor? Para saber se 2 é raiz desse meu polinômio, é bem simples, pessoal. Vem aqui comigo. Então, eu vou pegar esse meu termo daqui, 3x menos 6, e vou igualar ele a 0. Então, toda vez que eu quero saber se um determinado valor é raiz daquele meu polinômio, eu vou pegar o polinômio e vou igualar ele a 0. Esse é o primeiro passo. O segundo é fazer o seguinte, o valor dessa minha raiz aqui, que ele está perguntando se 2 é raiz desse polinômio, esse meu valor aqui, essa minha raiz, eu substituo na minha variável, que é a variável x. Então, vamos lá. 3 vezes 2 menos 6 igual a 0. Professor, o que o senhor fez aí de um ponto para outro? X é igual a 2, só substituir. Bacaninha, bonitinho aqui, tranquilo. Vamos lá? 3 vezes 2 é 6, menos 6 igual a 0. 6 menos 6 é igual a 0. E 0 é igual a 0, ou seja, 2 é raiz. 2 é raiz para esse meu polinômio. Como aqui esse meu polinômio é de grau 1, em cima do x só tem 1, relembrando do grau de um polinômio, x só tem 1, essa é a única raiz
para esse meu polinômio. Ou seja, 2 é o único valor que eu coloco aqui que vai zerar essa minha expressão, vai zerar esse meu polinômio. Então, esse meu polinômio aqui só admite uma raiz porque ele é de grau 1. Tranquilo? Vamos lá na letra B? Na letra B, ele me pergunta o seguinte: para o polinômio px é igual a x à terceira mais x ao quadrado mais x mais 1, pergunta se 1 é raiz dessa minha expressão. Como é que eu vou fazer, galerinha? É simples, ó. Pega esse meu polinômio daqui e vou igualar todo ele a zero. X à terceira mais x ao quadrado mais x mais 1 iguala ele a zero. Segundo passo, substituir as minhas variáveis pelo valor da suposta raiz que ele me deu. Ó, 1 à terceira mais 1 ao quadrado mais 1 mais 1 igual a zero. Professor, o que o senhor fez aí? Onde tinha x, eu substituí por 1. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, ó. 1 elevado à terceira. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 de novo vai ser 1. Mais 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Também vai dar 1. Mais, repito, 1 aqui, mais 1 de novo igual a 0. 1 mais 1 é 2, mais 2 é 3, mais 1 é 3, mais 1 de novo vai ser 4. 4 igual a 0. 4 não é igual a 0. Se esse valor aqui da esquerda não for igual a 0, então significa dizer, ó, que 1 não é raiz. 1 não é raiz para esse meu polinômio. Eu tenho que achar, caso seja necessário na questão, caso ele peça isso, um número que zere esse meu polinômio. Por enquanto a gente não vai estar trabalhando com isso, certinho? Mas identificamos como saber se um valor é raiz ou não de um polinômio. Beleza? Agora a gente vai estar trabalhando com monômios semelhantes. Sempre que eu trabalho com monômios semelhantes, eu estou trabalhando com monômios de partes literais exatamente iguais. Então, na minha letra A, eu tenho aí 3xy e menos xy. Na letra B, eu tenho 4mx ao quadrado e 2mx². Na letra C, eu tenho 5d e 3c. E na letra D, eu tenho o monômio 2m à terceira x e o monômio mx à terceira. Então, pessoal, ó, é simples da gente identificar se um monômio ele é semelhante ao outro. Vem cá. Aqui eu vou analisar esse monômio e esse. Para um monômio ser semelhante ao outro, ele tem que ter exatamente as mesmas variáveis e nessas variáveis terem exatamente os mesmos expoentes. Como assim, professor? Vamos lá. 3xy e menos xy. Para saber se eles são semelhantes ou não, eu vou estar desprezando, entre aspas, os meus valores que vem aqui na frente. Vou só estar analisando aqui, ó, a minha parte literal. Aí eu vou fazer o seguinte. Aqui tem x e aqui tem x? Tem. Se tem, eu vou ver se os dois expoentes são iguais. Não aparece nada aqui, a gente sabe que é 1. E não aparece nada aqui, a gente sabe que é 1. Então, variável x nos dois, expoente igual nos dois. Tá ok. Vamos para o próximo. Y aqui desse lado
e y desse lado. Mesma variável em ambos com o mesmo expoente. Ó. Não aparece nada, não aparece nada. Ou seja, 1 e 1. Se eu tenho a mesma variável e os mesmos expoentes, respectivamente, eu tenho que esses dois são semelhantes. São semelhantes. Tranquilo? É bem tranquilo da gente identificar monômios semelhantes. Observe toda a parte literal, tem que estar exatamente igual. Ó, letra B. 4mx² e 2mx². Para a gente fazer só a análise se eles são semelhantes ou não, vou desprezar aqui o coeficiente, só para essa análise, minha gente. M aqui e M aqui. Tá ok. M elevado a quanto? Não aparece nada, é 1. Não aparece nada, é 1. M a primeira e M a primeira, tá ok. Vamos para o próximo. X² e X². Ó, parte literal exatamente igual. Então, eu posso dizer que eles também são semelhantes. Letra D. 5D e 3C. De cara aí eu já sei, ó. Um é D e outro é C, já descarto. Não são semelhantes. E a letra D, 2m a terceira vezes x e mx a terceira. Ó, o 2 eu desconsidero para essa análise, certo? Mais uma vez, só para essa análise. 3 a terceira, perdão, m a terceira. Tem um m a terceira aqui e tem um m elevado a quanto? A primeira. Ó, já houve uma inconsistência aqui, já para até de analisar, para não dar muito trabalho. Se tem a mesma variável, mm, mas os expoentes são diferentes, já paro por aqui, eles não são semelhantes. Mas, professor, tem um 3 do outro lado, mas o 3 do outro lado está em cima do x e não em cima do m. Tem que ser exatamente igual. M a terceira teria que ter aqui m a terceira. Aqui está x a primeira, aqui teria que ser x a primeira. Então, esse aqui também não é semelhante. Dois termos não são semelhantes aí. Tranquilinho? Para trabalhar com adição e subtração de monômios, eu vou estar trabalhando justamente com essa semelhança. Eu só posso somar ou subtrair termos aí se esses termos forem semelhantes. Então, minha gente, é bem simples. Na letra A, eu tenho 2x² menos 5x mais 3 menos 3x a terceira menos 3 mais 7x. E na letra B, eu tenho 3y a terceira mais 2y² mais y menos 1 menos 3y a terceira menos y² menos 5y mais 3. Certinho? Então, vamos lá. O que é que a gente tem aqui para analisar? Eu só posso somar ou subtrair monômios se eles tiverem exatamente as partes literais iguais. Tem que estar exatamente igual. Então, para esse meu primeiro polinômio, eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar eles com seus termos semelhantes próximos. Veja, vou colocar aqui na ordem, vou pegar pelo grau. Qual é o que tem o maior grau aqui? Grau 3. Então, vou pegar esse daqui, ó, vou colocar aqui na frente. 3x a terceira, menos 3x a terceira. Ó. Joguei ele aqui para frente. Agora, qual é o próximo? Tem mais algum monômio de grau 3 aqui? Eu não tenho mais nenhum. Ó. Vou pegar o próximo.
O segundo grau, qual vai ser? 2x ao quadrado. Peguei esse meu termo, já reorganizei ele. Não tem mais nenhum desse termo aqui, nenhum termo desse que tenha expoente 2, que tenha grau 2. Qual é o próximo? Menos 5x e 7x. São termos semelhantes, ó. X a primeira e x a primeira. Vou pegar aqui, ó, o 7x menos 5x. Resta o que para a gente? A gente já pegou isso aqui, né? Resta o 3 menos o outro 3. Lembrando que eu tenho que sempre levar junto o sinal. Se é mais, leva o de mais. Se é o de menos, leva o de menos. Esse daqui não vai dar para somar nem nada, porque eu tenho, para somar ou subtrair, os termos têm que ser exatamente iguais. Professor, tem x em todos, mas o que tem x à terceira, só esse. Então, eu repito, ó. Esse x ao quadrado só tem ele. Agora, tenho dois termos com x. Então, vou fazer aqui, no caso, uma subtração. Ó. 7x menos 5. Olha o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar apenas a parte dos coeficientes. 7 menos 5, 2 positivo. E o x, professor, a gente faz o quê? Na soma, na subtração de termos semelhantes, eu vou apenas somar ou subtrair os meus coeficientes e a parte literal eu repito. Então, 7 menos 5 é 2. E qual é a parte literal da gente? X. 3 menos 3, 0. Ou seja, acabou aqui a minha redução do meu polinômio. Se a gente observar, ó, lembrar daquilo que a gente falou, ó, a ordem 3, 2, 1, tornou-se um polinômio completo. Tenho em ordem decrescente o grau desses meus monômios. Por isso que é interessante a gente pegar aqui, ó, e sempre colocar o monômio de maior grau na frente, para a gente depois poder comparar se ele é um polinômio completo ou um polinômio incompleto. Beleza? E na letra B, eu tenho 3y aqui, ó, é o que tem maior grau. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3y à terceira. Já trabalhei com esse. Tem mais algum elevado à terceira? Se eu venho até aqui, ó, tem esse. Aí eu trago ele junto com o sinal. Menos 3y à terceira. Vou agora para o de grau 2. 2y ao quadrado. Tem mais algum de y ao quadrado? Tem aqui, professor. Ó, menos y ao quadrado. Tem mais algum? Não tem. Vou trabalhar o que agora? O de grau 1 mais y, que é esse, e menos 5y, que é o outro de grau 1. E vou fazer o que agora? Só tenho meus termos independentes, aqueles que não têm variável. Mais 3 e menos 1, sempre levando junto com eles o sinal. Organizei bonitinho agora, vou resolver. Lembrando, tenho a parte literal igual, vou trabalhar apenas com os meus coeficientes. 3 e menos 3. 3 menos 3, 0. Mais 2, ó, quando não aparece nada na frente aqui da minha letra, a gente sabe que vale 1. 2 menos 1 vai ser 1, ou seja, 1y. Elevado ao quadrado. Tem que repetir toda a parte literal. Passando para esses meus dois termos aqui de grau 1. 1, que não aparece, menos 5. Subtração, a gente faz o quê? Ó? Sinais diferentes. A gente subtrai e coloca o sinal do maior. 5 menos 1 é 4. Qual é o sinal do maior? É 5. Então, vai ficar menos 4y. E por fim, não menos importante, 3 menos 1, 2. Só organizando aqui bonitinho,
fica y ao quadrado menos 4y mais 2. Também tenho aqui ó, um polinômio completo. O grau ó, decrescente, 2 e 1. Belezinha? Nessa próxima questão diz assim, associe V ou F a cada seção. Associar V ou F é verdadeiro ou falso? Para a minha primeira diz assim, na letra A, 6x ao quadrado e menos 4x à terceira não são semelhantes. Veja só, para eles serem semelhantes, eu tenho que ter a mesma incógnita e o mesmo expoente. Nesse caso aí, eu tenho a mesma incógnita, mas os expoentes são 2 e 3. Então, eles não são semelhantes. Então, letrinha A aí, verdadeiro. Letra B, menos 5y e menos 5y são monômios opostos. Ó, partes literais iguais, tenho coeficientes e valores iguais, só que de sinais diferentes. Verdadeiro também. Letra C, x e 5x são monômios semelhantes. Veja, parte literal x à primeira e x à primeira também são semelhantes. Verdadeiro. E a última, 2 e menos 7 não são monômios semelhantes. Eles não são nem monômios, porque eles não têm partes literais. Também verdadeiro aí pra gente. Ó, vamos lá. Determinar o grau dos polinômios. Para determinar o grau do polinômio, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho que somar os expoentes de cada monômio. Para esse meu primeiro monômio aí, ó, x ao quadrado e y ao quadrado. Qual vai ser o grau dele? 4. Próximo termo, 3x à terceira. Qual vai ser o grau dele? 3. E 4y, o grau dele vai ser 1. Se a gente for pegar o grau de um polinômio, é aquele que tem maior grau, aquele monômio de maior grau, que vai ser o primeiro, grau 4. Certinho? Para a letra B, 4x ao quadrado. Qual é o grau dele? 2. Próximo termo, próximo monômio, x, y, z. Em cima de cada letrinha dessa daí, a gente tem o expoente 1. Então, 1 do x, 1 do y e 1 do z. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, esse grau daí é grau 3. O próximo monômio, x à primeira e z à quarta. 1 mais 4, grau 5. Então, esse meu monômio daí determina o grau desse meu polinômio, porque é o maior grau entre os monômios. Letra B, grau 5. E na letra C, eu tenho o meu primeiro monômio, x à terceira, y ao quadrado e z. 3 mais 2 é 5, mais 1 que está em cima do z, grau 6. E o outro monômio, 1 em cima do x e 6 em cima do z, 1 mais 6, 7. Ou seja, esse daí é o monômio que me dá o maior grau. Logo, ele é o grau do meu polinômio. Então, na letra C, grau 7. E a gente finaliza as nossas atividades de hoje com essa frase aí. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Galera, queria agradecer a vocês aí toda a atenção e a gente se vê na próxima semana. Um abraço a todos vocês aí.